Olá pessoal, meu nome é Vanessa Cavagnoli. Meu nome é Marina Sgarioni e hoje nós gostaríamos de saber o que você busca, emagrecer ou perder peso? Mas será que existe uma diferença entre isso? Com certeza sim, né Marina? Sim. Perder peso sem se preocupar com o tecido qual estamos perdendo é ter a possibilidade de comprometer um tecido muito importante que é o tecido muscular. Na verdade, nós queremos é perder gordura. Num processo de emagrecimento, perder tecido gordo e fazer a manutenção do nosso tecido muscular. Isso vai garantir com que a gente não tenha reganho de peso e também vai favorecer com que a gente envelheça com qualidade, fazendo a manutenção de um tecido tão importante que é o nosso tecido muscular. Para isso, a gente vai dar várias dicas aqui para vocês. Com certeza, porque nós queremos que você tenha um emagrecimento efetivo. Então, para isso, pegue uma caneta e um papel e anote nossas dicas. Muito bem, vamos à dica número 1. Faça um intervalo de 12 horas de período não alimentado entre a última refeição de um dia e a primeira refeição do dia seguinte. Isso não é considerado jejum, isso é considerado intervalo de tempo não alimentado. Ele é, na verdade, um regulador metabólico e vai lhe auxiliar a fazer a perda de gordura e a manutenção do seu tecido magro. A segunda dica é: a última refeição do seu dia nunca pode ocorrer após as 20 horas da noite. Essa refeição deve ser leve para não liberar muita insulina. Pode conter carboidrato, desde que carboidrato adequado e em pequenas porções. Quando a gente vai dormir com a insulina baixa, que é o intuito de fazer a refeição mais cedo, vamos imaginar, você termina de jantar às 20 e vai dormir lá por 10h30, 11 horas, você inicia a noite de sono com a insulina baixa. A insulina estando baixa, você queima gordura dormindo. Veja só que facilidade. Além disso, você aumenta a liberação de um hormônio chamado GH e também aumenta a liberação de um outro hormônio chamado melatonina. Portanto, a nossa terceira dica é: durma e tenha um sono de qualidade. A melatonina, ela tem uma ação muito anti-inflamatória, que é muito importante para a gente fazer esse processo de qualidade. Então, vamos para a quarta dica, que nada mais é do que a gente ter uma alimentação com a caráter anti-inflamatório. Então, pessoal, nós precisamos pensar em modular a inflamação, porque inflamação tem relação com esse processo de dificuldade de emagrecimento, essa relação com gordura corporal. Então, nós sabemos que temos alimentos que têm uma ação pró-inflamatória, como é o caso do açúcar, das farinhas refinadas, da gordura saturada, da gordura trans. E por outro lado, nós temos alimentos com ação anti-inflamatória, como o caso das gorduras boas, como o abacate, o azeite de oliva, as castanhas, as especiarias como o açafrão, o gengibre, a cebola, o alho. Então nós precisamos melhorar a nossa alimentação, reduzir ao máximo o consumo desses alimentos que têm uma ação pró-inflamatória e aumentar o consumo desses alimentos com uma ação anti-inflamatória. E por falar nisso também, a nossa quinta dica, que também tem uma relação com redução da inflamação, é com o tipo de carboidrato que nós estamos consumindo. Por quê? Quando a gente pensa nos carboidratos de alto índice glicêmico, como o açúcar e as farinhas refinadas, isso aumenta esse caráter pró-inflamatório, o que não é justificável a gente ter na nossa alimentação esse tipo de alimentos. Por isso, quando você for consumir carboidratos na sua alimentação, opte por aqueles de boa qualidade, que tenham um índice glicêmico baixo e adeque a quantidade de carboidrato que você precisa para a sua necessidade e distribua ele de forma adequada ao longo do dia. Muito bem. E a nossa sexta dica diz respeito a
proteína, a qualidade e a quantidade e a distribuição dessa proteína ao longo do dia. A quantidade proteica não deve ser excessiva. O excesso de proteína também gera inflamação. A gente tem que adequar o tipo dessa proteína, adequando um pouco de proteína animal e um pouco de proteína vegetal para também ter o controle dessa inflamação que a Marina falou. Porém, a gente tem cálculos exatos que é quantidades de grama de proteína por quilograma de peso. Outra dica com relação a essa proteína é a distribuição, a biodisponibilidade de proteína a cada 3 horas, para manter um nível de aminoácidos disponível na corrente sanguínea, favorecendo desta forma que a manutenção do nosso tecido magro, da nossa massa magra, ocorra. E por falar nisso, a gente pode pensar, né, Vani, em distribuir tanto esse carboidrato quanto essa proteína no nosso dia a dia, conforme os nossos treinos. Com certeza. Então isso é uma conversa que existe sempre entre o educador físico e o nutricionista, que eles vão combinar o tipo de treino, se esse treino vai precisar de uma recuperação ou não, né? Aqui entram também a questão do jejum, né? O treino é resistido, o treino é um treino mais aeróbico, esse treino aeróbico ele favorece mais, ele objetiva mais a queima de gordura, a gente vai combinar estratégias de dieta para combinar com este treino. O treino é um treino resistido para ganho de massa muscular, a gente vai combinar, a gente vai oferecer aporte de nutrientes combinado a esse treino, para que o nosso corpo entenda o que nós queremos falar através dessa combinação. E claro que a gente não pode esquecer do nosso intestino, né, pessoal? Por quê? Quando nós temos aquele processo de disbiose, de alteração da microbiota, de termos mais bactérias ruins em detrimento das bactérias boas, isso também gera um processo de inflamação, sem contar que prejudica todo o processo de absorção dos nutrientes e a produção de hormônios, que tem uma relação muito importante com o controle de fome e saciedade, o que é super importante quando a gente pensa em otimizar esse processo de emagrecimento efetivo. Muito bem. E a Marina falou muito sobre a inflamação e falou também sobre o carboidrato. Um dos hormônios que são grandes reguladores desse processo é a insulina. A insulina é um hormônio anabólico, porém ele também é um hormônio obesogênico. Portanto, a dieta deve ser inteligente e deve favorecer a liberação da insulina em momentos estratégicos combinados com o seu treino. Outro hormônio que é muito importante nessa regulação de queima de gordura e manutenção de massa magra é o hormônio TSH, que é considerado o grande queimador de gordura corporal. Sem falar no GH, que é o hormônio que é liberado noturno, e sem falar da importância da testosterona e da progesterona, que devem ser avaliados de forma individual. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas e que você busque a partir de agora um emagrecimento efetivo e não somente a perda de peso.